Resenha de O Segredo das Joias. O Segredo das Joias. The Asphalt Jungle, dirigido por John Huston e lançado em 1950, é uma obra-prima do cinema noir que captura as complexidades do crime, da ganância e da desilusão humana. Adaptado do romance homônimo de W. R. Burnett, o filme se desenrola com um ritmo tenso e uma estrutura narrativa envolvente, onde o destino de vários personagens se entrelaça em torno de um grande assalto a um cofre. A narrativa é imersa em uma atmosfera urbana e opressiva, onde o asfalto parece ser a verdadeira selva, dominada por criminosos e corruptos que buscam em última instância a mesma coisa: o poder e o dinheiro. O filme se destaca pela excelência em construir um retrato preciso e sômbrio da criminalidade. Ele não é apenas uma história sobre um assalto mal-sucedido, é uma reflexão sobre a natureza humana e os mecanismos que fazem a máquina do crime funcionar e também falhar. Cada personagem do filme tem um papel vital no grande esquema do roubo, mas ao mesmo tempo é uma representação de fraquezas e ambições que inevitavelmente se revelam como falhas catastróficas. A trama e os personagens. A história começa com o veterano criminoso, Doc Riedenschneider, interpretado por Sanjef, que idealiza e planeja o roubo a um cofre de alto valor, com a intenção de levar a cabo o golpe, com a ajuda de uma equipe composta por diferentes tipos de criminosos. Através de seus olhos, o espectador é imerso na mente de um homem que, apesar de sua experiência, ainda acredita que uma última grande ação pode ser sua chance de viver livre, sem o peso da vida criminal. O elenco é formidável e conta com figuras como Sterling Hayden, que interpreta o policial Johnny, e Jean Hagen, que faz a personagem da amante do criminoso. Cada atuação é marcada pela densidade emocional e pela precisão dos personagens, que, embora desprovidos de glamour, possuem uma humanidade crua e visceral. O que diferencia O Segredo das Joias dos outros filmes do gênero é a falta de idealização do crime. Huston não faz uma apologia à figura do bandido heróico. Ao contrário, ele apresenta uma galeria de personagens falhos e desconectados do que seria moralmente aceitável, embora cada um tenha suas próprias razões e justificativas, que os tornam personagens mais complexos do que simples vilões. A falência do plano do roubo, com as consequências dramáticas que surgem das ações impensadas, torna-se uma metáfora para a falibilidade humana e a inevitabilidade do destino. A direção e o estilo cinematográfico. A direção de John Huston é simples, mas eficaz, com uma atenção meticulosa aos detalhes que enfatiza na natureza impessoal e mecanicista das grandes cidades. O uso da cidade de Chicago como cenário contribui imensamente para a atmosfera de fatalismo que perpassa a história. O filme é essencialmente um estudo de como um sistema, o crime organizado, pode ser tão organizado e ao mesmo tempo tão propenso ao colapso quando enfrenta a inevitável corrupção interna. A cinematografia, por sua vez, é um exemplo clássico do estilo noir, com sombras profundas e uma paleta de cores sombria que transita entre o preto e branco com uma imersão total no contexto urbano. A câmera segue os movimentos dos personagens com precisão, o que dá ao filme uma sensação de claustrofobia, como se as ruas e o concreto das cidades estivessem constantemente ao redor, apertando-os em seu próprio jogo fatal. O impacto cultural e o legado. O legado de O Segredo das Joias não reside apenas em ser um dos maiores exemplares do gênero noir, mas também em como ele influenciou outras produções do cinema de crime. A maneira como Huston lida com temas como a natureza do crime, a complexidade dos personagens e o próprio conceito de falha reverberou em filmes subsequentes. É interessante notar que, apesar de seus elementos noir, o filme também antecipa a estética do thriller psicológico e o drama existencial, com seus personagens imersos em suas próprias falhas. Conclusão. O Segredo das Joias é um retrato brutal e preciso da vida criminosa, não só no sentido de seus crimes, mas também nas fragilidades e desilusões que se escondem por trás das máscaras de violência e arrogância. O filme não tem medo de mostrar que, para os que buscam dinheiro e poder a qualquer custo, a verdadeira prisão está na própria incapacidade de escapar das armadilhas que eles mesmos criam. É uma obra imortal, um reflexo de uma época e um gênero, mas ao mesmo tempo uma história temporal sobre a natureza humana e suas falhas inevitáveis.